Queridos, para começar, eu quero dizer para todos, nós vamos organizar ainda mais isso, mas eu quero dizer para todo mundo que esse, hoje, é o nosso último culto aqui no teatro. E a gente está feliz, muito feliz. Muito feliz por tudo que o Senhor fez sobre nós, em nós, nas nossas vidas. Tudo que o Senhor tem falado conosco, tudo que o Senhor tem formado em nós. Foi um tempo maravilhoso. Todo mundo aqui, eu acredito que sabe como foi a nossa vinda, a nossa chegada aqui. Foi algo muito do Senhor. Sabe, gente, é tão bom a gente ter leveza, calma, paz nas coisas que a gente faz com o Senhor. Porque eu me lembro quando a gente estava precisando de um lugar e a gente viu muitas coisas. Muitas coisas nós vimos e a gente nunca imaginou, a gente nunca projetou isso aqui, a gente nunca projetou passar um ano aqui no teatro. E o Senhor nos trouxe aqui. Sabe, eu lembro do primeiro dia que nós chegamos aqui, lembro do dia que nós viemos fazer o vídeo aqui, informando todo mundo. Foi uma coisa que alegrou o nosso coração. Foi um tempo precioso. E sabe o que a gente precisa? A gente precisa valorizar essas estações, esse tempo. Porque muitos dias a gente tem conversado, muitas pessoas falam, e eu também falei disso, que eu olho algumas coisas dos dias que a gente vivia culto na casa do Marcos da Marga e falo, que saudade. Então eu tenho certeza que daqui uns dias, daqui um tempo, você vai se lembrar de alguma coisa aqui e você vai falar, que saudade. Sabe, um coração grato, um coração generoso, um coração que possui gratidão é importante para um cristão. Sabe, a gratidão, ela enobrece o homem. A gratidão, ela faz em nós algo poderoso. Então, alguém grato, alguém muito grato ao Senhor, são pessoas nobres, de atitude nobre. Então eu sou muito grato ao Senhor e eu tenho certeza que muitos aqui são, por esse tempo, por essa estação. Nós vivemos dias incríveis aqui. Foi um tempo pontual, foi um tempo maravilhoso, mas a gente não forçou nada, nem para vir, nem para ir. Então é assim que o Senhor fez conosco nesses dias. E eu creio que nós viveremos dias incríveis. Eu creio que nós viveremos dias importantes. E eu quero começar a primeira mensagem do ano. Eu quero dividir algo com vocês que o Senhor tem falado comigo nesses dias. E é tão bom, gente. Eu não estou aqui dando um de mega espiritual, mas é tão bom quando o Senhor fala com a gente coisas pontuais e precisas. Sabe? A gente precisa cuidar muito nesses dias, porque a gente ouve tanto de todo mundo. E a pergunta que fica dentro de mim é: ok, legal. A gente vê muitas pessoas falando, você viu o que tal pessoa está falando? Você viu o que Deus falou com tal pessoa? E o que fica dentro de mim é, e o que Deus falou com você? Sabe, gente, é bom a gente ouvir as pessoas. É bom a gente ouvir coisas.
A gente precisa disso. Mas a gente não pode deixar de ouvir Jesus. Deus tem algo para falar comigo. Deus tem algo para falar com você intimamente. Sabe, nesses dias, todos nós vivemos um desafio. São muitas informações. Mas tem uma que é precisa. Tem uma que sobressai. Tem uma que nos leva a viver coisas ainda mais profundas. Que é quando a gente escuta e ouve a voz do Espírito Santo. E Jesus nos falando algo pontual. Então nesses dias nós precisamos. Normalmente, fim de ano, a gente faz uma reflexão de tudo que a gente viveu e a gente projeta algumas coisas para o próximo ano. Todo mundo faz isso. Uma reflexão, puxa, eu fiz tudo isso e não fiz tudo isso. Sabe, talvez a gente pensou quantos livros eu disse que eu ia ler e quantos eu li. Quantos livros eu deixei no caminho. Quantos dias de oração, quantos dias de tempo com Deus, de rendição aos pés de Jesus, eu fiz e quantos dias eu deixei de fazer. Sabe, a gente começa a pensar, projetar, planejar, e isso é importantíssimo. Mas eu acho que uma das coisas mais necessária para esses dias é que a gente silencie tudo e busque incansavelmente por aquilo que o Senhor deseja falar para nós intimamente. Queridos, antes que Deus fale uma coisa nova, nós precisamos permanecer na última que Ele nos disse. Qual foi a última coisa que o Senhor te falou? Intimamente. Qual foi a última palavra pontual do Senhor para a sua vida? Você lembra? Sabe, eu não sei você, mas em muitos dias eu faço um quebra-cabeça. Deixa eu pegar essa palavra aqui, que o Senhor falou comigo. Deixa eu juntar com essa aqui. Eu me lembro de algumas palavras que o Senhor declarou sobre a minha vida, sobre a minha casa. Algumas palavras que o Senhor falou que faria sobre nós como igreja, como família. Deixa eu juntar isso. Eu falo, uau. E é engraçado e maravilhoso que muitas vezes quando o Senhor nos dá um novo passo, uma nova palavra, uma nova precisão, e a gente junta isso, você fala, é verdade, faz sentido. É verdade, Jesus. Eu acho, o Senhor tem razão. Sabe, então, nós viveremos um novo tempo, uma nova estação, e eu tenho um anseio, um desejo disso, nesses dias. Até aqui, o Senhor nos ajudou, o Senhor foi bom com a gente, mas nós deixaremos de viver isso para pegar as próximas coisas que o Senhor deseja falar com a gente. Sabe, eu creio que Deus trabalha em estações. Então não necessariamente uma palavra ela deve ser profética para um ano. Mas eu creio que uma palavra muitas vezes ela é profética para uma estação. Então, se Deus te der uma palavra profética para esse ano e Ele cumprir ou fazer ou você viver ou algumas coisas acontecerem em relação a essa palavra profética de 2024, se acontecer em 2025, ela não é profética, porque tinha que ser 24.
Então eu creio que o Senhor fala, continua falando, continua nos alinhando, continua nos desafiando. Eu ouvi algo esses dias que foi muito interessante. Eu falei, não tinha pensado nisso. Uma pessoa disse, existem dois lados hoje. Um lado daqueles que, ele estava falando a respeito da igreja no Brasil, e talvez até no mundo. Um lado daqueles que estão cultivando e levantando uma cultura de dominação, idolatria, bajulação. Esse é um lado. E o outro lado, aqueles que atacam esses que estão construindo isso. E qual é o lado que Jesus está? Falei, é verdade. Não podemos ser aqueles que estão construindo algo que o Senhor não deseja, e não podemos ser aqueles que estão atacando as coisas que outros estão construindo. Precisamos estar do lado de Jesus. Sabe, queridos? E eu quero dividir algo com vocês simples, mas que funciona. E o que o Senhor tem falado comigo nesses dias, e é engraçado. Eu estava nesses dias orando, já vem de uns dias perguntando para Deus, o que o Senhor quer de mim? O que o Senhor deseja fazer nesses dias? Jesus, fala comigo, Jesus. E Jesus tem umas formas de falar conosco. E nesses últimos dias essa mensagem brotou dentro do meu coração nisso. E ontem eu estava meditando em algumas coisas, e ontem em outras, e o Senhor me deu uma mensagem, e falou, você prega ela dia 14. Eu falei, amém. Você prega ela no primeiro culto que vocês vão estar lá, no novo lugar. Eu falei, amém, Jesus. Glória a Deus. Queridos, é tão satisfatório quando Jesus deseja falar com a gente pontualmente. Eu quero dividir uma coisa com vocês. E o tema da minha mensagem é coração e percepção. Queridos, a Bíblia diz que em Provérbios 17:3, o crisol é para a prata e o forno é para o ouro, mas o Senhor prova o coração. Em Provérbios 27:21, diz assim, também, o crisol é para a prata e o forno é para o ouro, mas o que prova o homem são os elogios que ele recebe. Então, duas palavras, usando a mesma analogia, a respeito de prova, crisol. Eu já falei isso aqui. Crisol é um recipiente onde os ourizes utilizam para colocar um material nobre, para construir uma peça, uma joia. E quando eles colocam esse material bruto, eles colocam fogo para que esse fogo purifique esse material. E quando eles colocam muito fogo, duas coisas acontecem. O material nobre se separa das impurezas. Então talvez o Senhor queira falar algo com nós a respeito do nosso coração. Sabe, eu acredito que nesses dias, uma das coisas que nós precisamos fazer é avaliar a intenção do nosso coração, discernir as nossas intenções e entender o nosso coração. Talvez tirar o nosso coração e colocar dentro de um crisol e falar, Jesus, põe foguinho nele.
Porque tudo que é nobre permanece. E tudo que é impuro precisa sair. Então é incrível que Provérbios fala: então o crisol é para a prata e o forno é para o ouro, e quem prova o coração é o Senhor. Mas tem mais uma coisa que prova o coração do homem, além do Senhor: os elogios que ele recebe. Sabe, gente, muitos dias a gente está passando por momentos desafiadores com Jesus, amém? Alguém passa ou não? Glória a Deus. E muitas vezes a gente pensa: Senhor Jesus, me ajuda. Deus, o Senhor, prova todos aqueles que Ele ama. Então, se você está passando por um momento desafiador e é Jesus, você precisa entender: Jesus é você. Então, coisas que muitas vezes a gente vive, a gente passa, que prova o nosso coração, é para uma intenção. Deus tem um propósito. O propósito é retirar de nós todas as impurezas para ficar somente aquilo que é nobre. Então nós estamos falando de um lado, que é um momento difícil, desafiador com Jesus. E agora eu vou te dizer outro lado que a Bíblia está dizendo, usando a mesma analogia, que é quando tudo vai bem. Então, queridos, olha que doideira. Quer dizer então que nós precisamos ter discernimento, estar preparado para os momentos desafiadores com Jesus? Sim, mas os momentos bons também. Porque o que prova o coração do homem é o elogio que ele recebe. E aí nós temos uma chave. Muitas vezes quando as coisas começam a dar uma sentada na nossa vida, a gente para de ouvir as pessoas. Muitas vezes a gente só quer ouvir aquilo que a gente quer ouvir. Então eu creio em algo. Duas coisas não podem nos parar: as tijoladas e os aplausos. Continuamos com os olhos fixos naquele que merece toda a honra, poder e gratidão. Dias difíceis, irmão. Está dando uma turbulência? Continua. Olha para frente, caminha. Está tudo lindo, irmão. Muitos aplausos. Continue com os olhos fixos naquele que é digno. Então, o que eu acredito para esses dias, e é uma mensagem que eu quero que a gente entre nesse ano pensando. Duas coisas fará de nós, cristão, pessoas melhores no Senhor. Aqueles que estão dispostos a alinhar o coração e aqueles que estão atentos, aqueles que têm percepção nas coisas do Senhor. E é sobre essas duas coisas que eu quero falar com você nessa manhã que a gente já está falando. Provérbios 27, 19 diz assim: assim como a água reflete o rosto, o coração reflete quem nós somos. Irmão, é muito forte. Assim como a água reflete o próprio rosto, o nosso rosto, o coração reflete quem nós somos. Ou seja, em momentos bons e momentos ruins, nós vamos descobrir realmente quem nós somos. Na pressão, vamos descobrir. A Bíblia fala também que a boca fala do que está cheio o coração. Irmão, uma das coisas que nós precisamos cuidar nesses dias é do nosso coração. Cuidado com aquilo que você alimenta dentro de você. Cuidado com as intenções ruins do coração. Cuidado para não dizer algo com intenção errada. Nós precisamos nesses dias
observar e discernir o nosso coração, o nosso. Nós precisamos de tudo guardar o nosso coração. Porque Provérbios 4, 23 diz assim: acima de tudo, guarde o seu coração, porque dele depende toda a sua vida. Não é forte isso? Irmão, acorda com o coração ruim. Acorda. Você acorda já amargo. Você pensa em uma coisa e já vai dar errado. Aí você vai fazer alguma coisa e fala: vai dar errado. Alguém fala alguma coisa pra você: tá me afrontando. Alguém fala: o que é isso? Quem que você acha que você é pra falar assim comigo? Sabe? E quem é casado é maravilhoso cuidar do coração. Porque você tem a sua esposa para te ajudar. Você tem seu marido para te ajudar. Não fala assim comigo. Você viu o que você fez para mim? Eu acho que você poderia ter feito isso. Sabe, queridos, então o coração é algo importante, imprescindível para esses dias. Por que eu faço o que eu faço? Já se perguntou? Já se perguntou? Por que você precisa fazer algumas coisas que você entende que você tem que fazer? Eu e a Graça estávamos conversando esses dias e eu comecei a falar algumas coisas para ela. Ela falou assim: então, a gente precisa fazer alguma coisa, né? Eu falei: o quê? Às vezes a mulherada joga um balde de água gelada, né, irmão? Nem é um balde de água, é um balde de água gelada. A gente precisa fazer uma coisa importante que nós estamos falando, que é avaliar a intenção do nosso coração. Eu falei: pode ser verdade. Vamos dar 2 passos para trás, Gra. Me ajuda. Então, em tudo que a gente vai fazer para esses dias, fazer uma oferta, pregar uma mensagem, tirar uma foto no Instagram. Irmão, você quer avaliar a intenção do coração? Instagram. Nunca vi alguém postar: irmão, tô aqui hoje, muito difícil, ó. Bati com o dedinho no canto aqui e tá tudo dando errado. Fui no banco, muita fila, irmão. Prova, ora por mim, em nome de Jesus, tá muito difícil. Só tem coisa boa. Sabe, muitas vezes a gente ouve pessoas, está junto de gente, que muitas vezes as pessoas, elas têm algo dentro delas que elas entendem que elas só têm que contar tudo aquilo que dá certo. Irmão, se você está aqui e tudo na sua vida deu certo, em nome de Jesus, imposição de mãos no fim do culto na minha cabeça. Porque muitos dias a gente tá com a cara na porta. Sabe, então, eu creio que nesses dias, algumas coisas nós precisamos se atentar. E é engraçado, vocês vão lembrar disso. Nós estamos começando o ano, certo? Primeiro culto do ano. Amém? 2 coisas que nós vamos pensar muitos dias. Preciso avaliar a intenção do meu coração. Tudo que a gente for fazer. E segundo é percepção. Sabe uma coisa que eu penso? Sei que às vezes minha cabeça movimenta bastante. Mas, porque muitas vezes 2 pessoas escutam e ouvem a mesma coisa, a mesma mensagem, a mesma palavra profética e age diferente. Isso cola o meu platinado. Eu fico pensando muito, falando: Jesus, pensando muito nisso. E sabe, então, nós estamos falando de coração e percepção. Então, 2 coisas que nós precisamos para esses dias, para essa estação. Para a gente começar a falar um pouco das coisas que nós vamos falar nesses dias. Que é coração. Então, nós precisamos alinhar o nosso coração segundo
a palavra de Deus. Nós precisamos ter percepção das coisas que o Senhor está falando e fazendo. Como? Se a gente tiver o coração alinhado, segundo as Escrituras, se a gente estiver guardando o nosso coração, os nossos sentimentos, as nossas atitudes, segundo o que a palavra nos ensina, segundo a conselhos de muitos, ajuda de pessoas, se a gente estiver alinhando o nosso coração, segundo as vontades pela qual o Senhor deseja para a minha vida, minha casa, minha família, nós já daremos um passo em direção às percepções. Queridos, o que nos afasta de viver coisas profundas no Senhor, muitas vezes é o nosso coração. Em Mateus 16, do 13 ao 17, diz assim: chegando Jesus à região de Cesaré de Filipe, perguntou aos seus discípulos: quem os outros dizem que o Filho do Homem é? Peraí. Jesus estava com os discípulos, aqueles que andavam com ele, junto. Jesus faz uma pergunta para eles: quem os outros dizem que eu sou? Olha, eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outros Elias, e ainda outros Jeremias, um dos profetas. E Jesus pergunta: e vocês? Quem vocês dizem que eu sou? Simão Pedro respondeu: tu és Cristo, Filho do Deus vivo. E Jesus respondeu: feliz é você, Simão, filho de Jonas, porque isso não foi revelado a você por carne ou sangue, mas por meu Pai que estás no céu. Queridos, muitos dias, muitas vezes, nós precisamos entender e perceber as coisas que o Senhor está fazendo em nós e ao nosso redor. E muitas vezes nós estamos diante a muitas coisas que o Senhor está fazendo e a gente não tem percepção que é Ele que está fazendo. Por que que muitas vezes inúmeras coisas é o Senhor fazendo em nós, em nossas vidas, e a gente não consegue perceber? Sabe, em alguns dias, coisas pequenas, simples, algumas percepções que nós precisamos ativar em nós. Nós precisamos ativar em nós percepção, discernimento das coisas. Precisamos ter percepção daquilo que o Senhor está fazendo, das coisas que Ele deseja fazer. Percepção de onde estamos indo, dos dias que nós estamos vivendo. Então, coisas valiosas nesses dias é um coração alinhado, tendo percepção daquilo que o Senhor está fazendo. E acredite, existem muitas pessoas inseridas na igreja, vivendo o dia a dia da igreja, mas sem percepção daquilo que Jesus está fazendo. Sabe por quê? Porque muitos dias a percepção que você precisa ter daquilo que Jesus deseja e Jesus está fazendo é olhar para dentro da sua casa. Eu preciso ter percepção daquilo que o Senhor deseja. Eu preciso ter percepção muitos dias para mim dar um passo para avançar. Eu preciso ter percepção do Senhor alguns dias para dar 2 passos para trás e falar: o Senhor me chamou para andar aqui, ó. Cara, como é valioso isso. Por quê? Porque todo mundo acha e pensa
que a gente tem que ficar avançando sempre. Sempre eu tenho que dar um upgrade. Por quê? João 4, do 1 ao 26. Vou ler um pouco. Os fariseus ouviram falar que Jesus estava fazendo e batizando mais discípulos do que João, embora não fosse Jesus que batizasse, mas os seus discípulos. Quando o Senhor ficou sabendo disso, saiu da Judéia e voltou uma vez mais a Galiléia. Era necessário passar por Samaria. Assim que chegou a uma cidade de Samaria, chamada Sicar, perto das terras que Jacó dera ao seu filho José, havia ali um poço de Jacó. Jesus, cansado da viagem, sentou-se à beira do poço. Isso se deu por volta do meio-dia. Nisso veio uma mulher samaritana tirar água. Disse-lhe Jesus: dê-me um pouco de água. Os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. A mulher samaritana lhe perguntou: como o Senhor, sendo judeu, pede a mim, uma samaritana, água para beber? Pois os judeus não se dão bem com os samaritanos. Jesus lhes respondeu: se você conhecesse o dom de Deus e quem está pedindo água, você lhe teria pedido e dele receberia água viva. Disse a mulher: o Senhor não tem com que tirar água e o poço é fundo. Onde pode conseguir essa água viva? Acaso o Senhor é maior que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu, bem como seus filhos e seu gado? Jesus respondeu: quem beber dessa água terá sede outra vez, mas quem beber da água que eu lhe der nunca mais terá sede. Ao contrário, a água que eu lhe der se tornará nela uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. A mulher disse: Senhor, dê-me dessa água, para que eu não tenha mais sede, nem precise voltar aqui para tirar água. Ele lhe disse: vá, chame o seu marido e volte. Não tenho marido, respondeu ela. Disse-lhe Jesus: você falou corretamente, dizendo que não tem marido. O fato é que você já teve 5, e o homem com quem agora vive não é seu marido. O que você acabou de dizer é verdade. Disse a mulher: Senhor, vejo que é profeta. Nossos antepassados adoraram nesse monte, mas vocês, judeus, dizem que Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Jesus declarou: creia em mim, mulher. Está próxima a hora em que vocês não adorarão o Pai nesse mesmo monte, nem em Jerusalém. Vocês, samaritanos, adoram o que não conhecem. Nós adoramos o que conhecemos, pois a salvação vem dos judeus. No entanto, está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. São esses os adoradores que o Pai procura. Deus é espírito, e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Disse a mulher: olha isso, eu sei que o Messias, chamado Cristo, está por vir. Quando ele vier, explicar tudo para nós. Então Jesus respondeu: eu sou o Messias, eu que estou falando com você. Irmão, esse texto nos prova que a mulher diante de Jesus, falando com ele, conversando com ele, não conseguiu perceber que ele era Cristo. Sabe o que acontece com a gente? Muitas vezes, nós estamos diante de Jesus,
diante das coisas de Jesus e a gente não consegue perceber Jesus. A gente está sentado na igreja, bravo porque está sentado na igreja. A gente está sentado na igreja, com a cabeça pensando em coisas que eu preciso fazer na minha casa daqui a pouco. A gente está sentado na igreja respondendo todo mundo no WhatsApp, mexendo no Instagram. A gente está diante a coisas e muitas coisas que Jesus está fazendo e muitas vezes diante de Jesus e a gente não consegue reconhecer que é Ele. Quantos dias, orações que eu fiz, em particular, que eu nunca dividi com pessoas, com ninguém. Jesus usava alguém completamente fora do contexto para falar comigo. Até mesmo as crianças. Quantos dias ouvi coisas duras da vida da Gra, que eram coisas que eu estava orando. Estou dando muita moral para a Gra hoje, né? Que eram coisas que eu estava orando. E é difícil a gente reconhecer, né, irmão? Deus usava a vida dela para falar comigo. Sem orar em línguas. Sem gritar, sem sapatear. Simplesmente com uma faca desse tamanho aqui, ó. Fina ainda. Eu falava: és tu, Jesus. Quantos dias uma pessoa próximo de nós está tentando nos falar algo que em muitos anos muitos não tiveram coragem. E Jesus usa essa pessoa e fala: meu amigão, tenho algo para te dizer. Senta aqui. Quantos dias chegamos em lugares, estamos com pessoas e o Espírito Santo de Deus grita dentro de nós: esse não é o seu lugar, sai daí. Sabe, queridos, o meu desejo nesses dias é que a voz de Deus, a voz do Espírito Santo de Deus, grite dentro de nós: sai daqui e vai lá. Faz aquilo. Coisas simples que o Senhor vai movimentar, que a gente consiga discernir: és tu, Jesus. Tira isso da sua vida. Faz isso com essa pessoa. Alinha o seu casamento. Observe os seus filhos. Alinha suas finanças. Divide seu problema com alguém. Respeite as pessoas. Respeite as pessoas. Respeite a história das pessoas. Percepção para as coisas que o Senhor está fazendo. Irmão, eu estou clamando para Jesus. Sabe uma coisa? Eu sei que eu estendi um pouco, mas estou terminando. Eu me lembro dias, irmãos, e eu divido isso com vocês, não é para dizer que eu sou mais espiritual, é simplesmente para compartilhar algo que a gente vive, e para que aguce a sua fé. Isso é testemunho. Eu estou nesses dias pensando assim: quantas coisas nós podemos falar na igreja. Vamos ler algo sobre o Espírito Santo, falar sobre o Espírito Santo. 8 milhões de materiais e livros. Fala, onde começa? Fala isso, fala aquilo, lá. Fala, calma. E eu comecei a pensar em uma coisa. Eu me lembro de dias, lá no começo, lá atrás, zero discernimento.
conhecimento pequeno da palavra. Chegar em lugares e o Senhor falar: a vida dessa pessoa é isso. Você precisa dizer isso para ela, porque ela está precisando disso. Em dias de eu chegar a lugares e enxergar coisas e falar: Deus, tira de mim isso, porque eu não consigo. Eu comecei a lembrar dessas coisas e falei: Deus, eu quero de novo. Eu pedi para o Senhor tirar. Eu sei que eu estou sendo meio contraditório, mas eu quero aquele desespero, aquela coisa que você não sabe o que você faz, porque é uma coisa muito forte do Espírito, é um coração de criança. Porque quando nós iniciamos na fé com Jesus, muitas vezes a gente fica bobado, a gente não sabe muito o que fazer, e Jesus muitas vezes faz coisas com algumas pessoas, e eu falei: Jesus, alinha o meu coração, me dá as percepções, eu quero voltar a ver aquelas coisas todas que eu vi. E eu não estou dizendo para você, queridos, que muitas vezes eu não experimento, eu experimento, mas eu posso afirmar para você que era muito mais intenso do que é hoje. Por quê? Fala: Jesus, eu quero. Sabe, eu quero um culto e pessoas sendo libertas. Simples. Menos performance, mais coração, mais verdade, mais vida. Menos performance, zero performance. Jesus purinho, você fala: meu, eles são mais simples que painel de Jeep, só pode ser Jesus. Simplinho tudo. Sabe, irmão, nós precisamos de óleo. Nós precisamos de coração alinhado, percepção daquilo que o Senhor está fazendo nesses dias. Clamar. A gente tem falado disso. Experiências sobrenaturais. Pessoas cheias do Espírito. Pessoas possuídas pelo Espírito Santo de Deus, fazendo coisas, cara. Sabe, um culto começa, alguém deitado no chão, chora o culto inteiro. Fala: não consigo levantar aqui. Coração rendido. Eu estou querendo isso, irmão. Lembro em dias da gente entrar em lugares que eu não sabia nada. A gente chegar em lugares. Puf, puf, puf. Fala: meu, sangue de Jesus. O que está acontecendo? Queridos, a coração. Alinha coração. Irmão, em nome de Jesus, eu estou desesperado. Decida, por favor. Por amor a Jesus. A Bíblia diz que os sinais dos fins dos tempos, um dos sinais dos fins dos tempos, é que o amor de muitos se esfriará. E não de todos, mas de muitos. E tem muita gente se esfriando. Tem gente injuriada com a igreja. Eu amo a igreja de Jesus, cara. A gente não é perfeito. Então vamos valorizar as coisas que Deus está fazendo. A gente não tem muito tempo. A gente tem muito tempo. Tudo que a gente está fazendo aí, eu e a Gra, eu falo para ela: não quero perder tempo. Eu não quero. A gente estava em casa essa semana, a gente fazendo várias coisas. Fiquei ruim. Chegou sexta-feira, ela olhou para mim e falou: nós vamos pegar o carro e vamos para algum lugar. Eu falei: vamos. Sem planejar, irmão. Ela ligou para minha sogra: fica com as crianças e tal. Entramos no carro, falando: vamos descobrir. Me senti um garotão.
Irmão, falei pra ela, olhei pra ela, eu falei, filha, o que aconteceu com você? Andando com ela, eu falei assim, nossa, Gra, mas o que aconteceu? Você tá meio bobada hoje. Feliz a vida. Eu falei, cara, coisa simples, irmão. Cheia de Deus, cara. Sorrimos, chorando. Coisa assim. Que é isso, não é nada. Então que nesses dias a gente possa acelerar o nosso discernimento, nossa percepção, nosso coração. Vamos ser mais legal. Tá muito pesado, muitas vezes. Vamos ser mais fundo, mas mais leve. Vamos estar como criança. O reino dos céus é como as crianças. Irmão, a criançada nos ensina muito. Vamos parar de ficar discutindo algumas coisas que não vai agregar nada para nós. Vamos perder tempo. Rasga o coração. Rasga o coração e fala, Jesus, primeiro culto do ano, pode desossar. Sabe, gente, eu estou meio desesperado. Estou meio desesperado por algumas coisas. Estou meio desesperado porque às vezes a gente erra em coisas simples e deixa algumas coisas bobas passar. Estou desesperado por algumas coisas de Jesus. Estou desesperado para estar mais perto dele. E eu quero que você saia daqui hoje com esse coração. Amém. Sabe, independente do que você esteja vivendo, mas com o coração desesperado. Precisando de gente apaixonada por Jesus. Amém? Então podemos, nesses dias, alinhar nosso coração, ter mais percepção e andar desesperado por Jesus. Eu estou feliz por tudo que o Senhor fez até aqui. Irmão, você não sabe como eu sou grato. Eu falei, cara, Jesus, como que nós ia acreditar nisso? Se alguém contasse. Irmão, gratidão. Desespero por uma coisa que Jesus quer fazer. E a minha oração para Mosaico é que a gente não perca a essência. Guardar o que o Senhor tem nos dado. Viver rendido aos pés de Jesus. Usar as coisas. Amar as pessoas. E alinhar a vida. Alinhar a vida diante daquele que é digno de toda a honra, poder, glória e majestade. Alinhar a vida não por ser melhor pessoa em performance, mas ser melhor pessoa em Jesus. Mais manso, mais humilde, mais desprendido das coisas. Comecei a pensar Parei de pensar um pouco, minha cabeça tá meio doida, eu sei. Mas, cara, se eu dividir minha vida em 10 anos, quanto tempo eu tenho? Bloquinho de 10. Fala, cara, eu não posso perder tempo. Um monte de gente precisando de Jesus, querendo dividir a vida com a gente. Irmão, vamos rasgar o coração. Não tem espaço para carregar as malas.
custa muito caro. Deixa ela ir. Aquele que pega no arado e olha para trás não é digno. Então se você pegou no arado, dá um tchauzinho. Vai. Segue adiante. Porque Ele é digno. Jesus é poderoso, maravilhoso. Eu creio que vamos viver dias pontuais como mosaico. Tenho recebido algumas palavras do Senhor sobre a minha casa, sobre a minha vida e sobre a igreja. Que nós viveremos dias intensos no Senhor e que será um ano leve. O Senhor trará coisas para nós, mas que a gente precisa ter coração alinhado e percepção. O que é dele e o que não é. Amém? Que Deus te abençoe, queridos.